Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse tempo abençoado de louvor. Vamos dar continuidade ao nosso culto, depois deste tempo abençoado de louvor. Antes de passarmos à ceia do Senhor, vamos meditar na sua palavra. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Amém. Lucas 22, versículos 19 e 20. Diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Nós lemos aqui todos os meses o texto da ceia que nós vamos ler daqui a pouco. E você já sabe de cor, você deve se lembrar que Paulo disse: o que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. Ele está dizendo: eu recebi direto de Jesus uma revelação, que todas as vezes que nós formos celebrar a ceia, nós devemos fazer em memória dele. Memorial. E aqui o próprio Jesus, registrado por Lucas, ensinou dizendo: o pão partido é o seu corpo que é oferecido, o seu sangue vertido, ele é oferecido, é a nova aliança. E ele diz que vocês devem fazer isso, é um mandamento, né? Um mandamento, que vocês devem fazer isso em memória de mim. Bom, com essas informações em mente, nós podemos dizer que a ceia é um memorial. Se alguém te perguntar o que é a ceia, talvez alguém vai dizer: um culto diferente, que a gente come o pão, bebe o cálice. Se você for para o dicionário, o Aurélio vai dizer que a ceia é uma refeição noturna. É um jantar, uma refeição à noite, né? Uma refeição à noite é o que o dicionário vai dizer. E no sentido religioso ela vai dizer que a ceia é a última refeição que Jesus fez com seus discípulos. É a ajuda que o dicionário vai te dar. Mas no ensinamento de Jesus é um mandamento, e esse mandamento está mandando, né? Mandamento não se discute, mandamento se obedece ou se desobedece. Não se questiona o mandamento de Deus. Para quem vai celebrar a ceia é: fazei em memória de mim. É um memorial. Então, queridos, nós sabemos que memória é o registro, né? É aquilo que é impresso na nossa vida. A memória quer dizer alguma coisa que já foi feita. O memorial é porque eles já estavam libertos do Egito. Já saíram do Egito. Já estavam numa nova caminhada com Deus. Então eles tinham memória de algo que Deus havia feito por eles. Tinham memória. E Deus, não querendo que essa memória se perdesse, Ele falou que eles deveriam celebrar o mandamento como um memorial. Então, quem ficou no Egito não tem memória. Quem levou o Egito dentro do coração deles, que muitos levaram, também não tinha memória. Só tinha memória da libertação aqueles que foram libertos. Então, eu quero caminhar bem devagar, porque isso aqui é muito importante para a nossa vida espiritual. Memória é a nossa faculdade, a nossa capacidade de reter, de armazenar ideias, coisas que são impressas em nós, conhecimento adquirido, lembranças. Por isso, no computador ou no celular tem um dispositivo chamado memória, e tem a ver com as informações que podem ser registradas, armazenadas e recuperadas. Por isso nós falamos o tempo todo da memória da máquina, a memória do computador, a memória do celular, porque ele tem a capacidade de registrar, armazenar
E essas memórias podem ser recuperadas a qualquer momento. A nossa faculdade, a nossa capacidade de reter é a nossa memória. Memorial são escritos ou feitos que lembram fatos memoráveis. Então, o que é memorial? Escritos, frases, monumentos, feitos que registram fatos memoráveis. O que é memorável? Digno de ser lembrado, notável, célebre, ou seja, digno de ser celebrado. Isso é memorável. Tem a ver com a nossa memória. Quem está me entendendo, diga amém. Facinho até aqui, né? Então, queridos, o que nós somos, o que você é, o que eu sou, o que nós fazemos, o que nós seremos, tem a ver com tudo aquilo que já foi impresso em nós, com as nossas memórias. A prova disso é que uma pessoa sem memória, 100%, que sofreu uma amnésia, ela é uma folha em branco. Ela perde totalmente a sua capacidade operacional. Uma pessoa sem memória, ela não sabe onde esteve, ela fica confusa quanto onde está e quanto para onde vai. Ela não sabe o que foi, confusa quanto ao que é e confusa quanto ao que será. Ela não sabe o que teve, portanto, insegura quanto ao que tem, insegura quanto ao que terá. Essa pessoa pode ser normal em tudo, ela só perdeu a memória, mais nada. Ela não tem memórias, ela não tem nada memorável, ela não tem lembranças, ela não sabe de fato quem é, ela recebe informações de alguém, mas ela mesmo não tem, só perdeu a memória, ela perdeu ou comprometeu de forma significativa a sua capacidade operacional. Uma pessoa que tem memórias ruins, ela sofreu na vida dela uma ação daquilo que de ruim existe no mundo, da operação do mal. Porque no começo, antes da queda, Deus disse que tudo era bom. E quando você tem lembranças ou memoriais ruins, isso tem a ver com o que você fez, imprimiu em você alguma coisa ruim, tem a ver com o que você sofreu, circunstâncias da vida, ou com o que te acometeu. Quando você fez, você é a causa, naquilo que te acontece é o que te atinge, e naquilo que te acomete, você é a vítima. Mas, em qualquer uma dessas circunstâncias, quando você é a causa, quando você é atingido, quando você é a vítima, as memórias ruins, elas produzem o mesmo efeito: tristeza, dor, pânico, angústia, insegurança, escuro, vazio, medo. Porque se quem não tem memória não tem capacidade operacional, quem tem memórias ruins, essas memórias traz uma operação ruim para a vida da pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. É por isso que muitas vezes, quando você vai aconselhar alguém, ou atender alguém, e ele fala de alguma coisa que aconteceu ruim no passado, pode ter acontecido há 10 anos, há 5, há 15, a pessoa se emociona, ela chora, como se tivesse acontecido ontem. Já aconteceu. Já doeu. Já fez sofrer. Mas como a operação do mal ela continua, o diabo vai lá nessa vida e atualiza todos os dias a sua dor. Ele atualiza o feito dele. Ele atualiza o teu fracasso, ele atualiza a tua tragédia, ele atualiza os teus problemas. Ele diz, você não pode ser feliz, olha aí o que aconteceu.
Não está acontecendo, mas a pessoa se sente como estivesse acontecendo. Porque a sua memória é ruim, tem muita coisa ruim, das coisas trágicas que aconteceu lá. Preste bem atenção, que você vai entender o que isso tem a ver com a ceia. Uma pessoa que tem memórias boas, a sua ação e reação a conduz nessa direção. Tudo que é bom, tudo que é do bem, tudo que é justo, tudo que é do céu vem de Deus. E quando há alguma atuação de Deus levando a pessoa a ter memórias boas, isso tem a ver com o que Deus fez por você, o que Deus fez em você e o que Deus fez para você. E isso vai aparecer na sua maneira de agir e reagir na vida. Como eu disse, sem memória, sem ação, sem reação, tudo comprometido. Com memórias ruins, isso compromete a sua capacidade operacional. E com memórias boas, isso te ajuda na sua capacidade operacional. Entendendo isso, nós vamos entender o que Jesus está dizendo. Olha, vocês vão tomar a ceia, fazei, mandamento. Ele não diz, se possível, se quiser, é opcional. Vê aí, ele falou, fazei isso em memória de mim. Você vai fazer da celebração da ceia um memorial. Por quê? Porque a memória que nós temos hoje tem a ver com os fatos que aconteceram no passado. Mas o que nós estamos vivendo hoje tem a ver com a memória que nós teremos no futuro. Quem me entendeu? Diga amém. Eu acabei de dizer, se a tua memória está comprometida no passado, está comprometendo o seu presente. Mas se você está fazendo memoriais hoje que comprometem o seu futuro, nós devemos saber que o que nós vamos fazer aqui agora tem a ver com aquilo que a gente vai lembrar no amanhã. É disso que Jesus está falando. Então, por exemplo, a ceia, antes de ser a ceia, ela foi instituída no Antigo Testamento por Deus, dado a Moisés, e ela era chamada Páscoa. E a celebração ela era tão importante que Deus disse para Moisés, você vai escolher o cordeiro no 10º dia, vai examiná-lo por 4 dias, e vai matá-lo no 14º dia. E isso aí vai ser em abril, no dia 10 de abril, ele vai morrer no dia 14 de abril. Mas eu quero que nesse dia você zere o calendário. Esse vai ser para você o primeiro do mês, o primeiro do ano. Começa ali o calendário religioso. Deus estava dizendo assim, olha, não importa o quanto você viveu e como você viveu até aqui. Nós vamos começar uma nova vida, um novo memorial, novos feitos. Tudo de novo. Essa primeira Páscoa foi em 1440 e pouco antes de Cristo. Portanto, a humanidade já estava na Terra há mais de 2.500 anos. Deus não deu a mínima para os 2.500 anos, falou, vamos zerar o calendário. Os demais povos continuaram com seus calendários civis. Feliz ano novo, e a vida continuou. Para Israel, Deus que instituiu a Páscoa, falou para eles assim, olha, vocês vão celebrar a Páscoa. O que é celebrar a Páscoa? Moisés nunca tinha ouvido isso antes. Vocês vão celebrar a libertação que Deus deu para vocês da terra do Egito. Quando vocês escolheram o cordeiro, mataram o cordeiro, colocaram o sangue nas portas, o anjo destruidor passou e na casa que tinha sangue não teve morte. Foi poupado do primogênito. Falou, isso não pode ser esquecido. Isso é algo memorável. Se é memorável, deve ser lembrado, é notável, deve se anotar e deve ser celebrado. É memorável. Os irmãos estão aí, amém? O dia que nós nascemos, é um dia memorável. A gente não tinha consciência, mas alguém entendeu que a nossa vinda ao mundo, quando alguém nos deu a luz da vida,
Era um fato memorável, e alguém registrou o dia, o local, a hora, o endereço, o peso. Não pode esquecer, é memorável. O dia que alguém morre também é memorável. Marca-se o dia, a hora, como foi. Um documento nós chamamos de certidão de nascimento e o outro de óbito. Nascimento e falecimento. São coisas memoráveis. O que Deus está dizendo aqui é que até aqui eles viveram como escravos. Então você pode imaginar as memórias de um escravo depois de 430 anos no Egito? Quantos traumas, quanta dor, quanta divisão familiar, quanta perseguição. Este povo estava, na sua alma, traumatizado, eles estavam cheios de memórias ruins. Faraó, na Bíblia, simboliza, para efeito do estudo simbólico da Bíblia, o diabo. A opressão do Egito é a opressão do mundo. O Egito, na Bíblia, é comparado à vida mundana. E eles entraram lá como honrados, mas no fim eles acabaram sendo escravizados e oprimidos. E eles não tinham memórias boas. Mas agora Deus enviou Moisés, manifestou o seu poder, eles entraram debaixo do sangue, e debaixo do sangue Faraó foi vencido. Os irmãos conhecem a história, as pragas. Eles venceram os obstáculos, atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, e agora eles estão no deserto e Deus quer lhe dar novas memórias. E Deus disse: você vai celebrar isso por estatuto perpétuo. Sabe o que é perpétuo? Para sempre. Então em Êxodo 12:1, projeta aqui para os irmãos verem, você vai ver Deus dizendo para Moisés: olha, este vos será o primeiro dos meses, zerou o calendário. Vamos começar uma nova vida aqui. Você quer esquecer as memórias ruins? Quer esquecer o passado? Quer esquecer aquilo que está limitando a tua vida? Aquilo que está te comprometendo, você vem carregando, te arrastando por toda a tua existência? Vamos esquecer o Egito. No versículo 13, Êxodo 12:13, Deus diz para Moisés e manda Moisés dizer ao povo: olha, na casa onde estiver, não é na casa onde esteve. Onde esteve era lá no passado. Mas na celebração, vai apontar agora para a vida de cada um. Na casa onde estiver o sangue, não haverá morte. E no versículo 14 ele diz: será por estatuto perpétuo. Você sabia que a igreja vai para o céu? Todos nós sabemos disso. E lá no céu, nós sabemos que ela vai louvar, ela vai adorar. Vai louvar e vai adorar e vai glorificar a Deus. Por quê? Se nós não tivermos memória. Não, mas lá será o motivo do louvor exatamente os memoriais daquilo que nós vivemos aqui, da nossa celebração. O nosso tempo de louvor, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de celebrar ao Senhor aquilo que é memorável, isso será a memória. E uma memória eterna, que diz por estatuto perpétuo. Um memorial. Nós sabemos que Lucas 22:19 está dizendo que o memorial do que Jesus fez por nós, dizendo fazer isso, ele estava dizendo: olha, a minha vida é oferecida pela sua, e o meu sangue é a aliança que eu faço com você. Quando você for celebrar a ceia, então a sua celebração pela fé, o seu testemunho da sua libertação do Egito, do poder de Faraó, o teu culto, a tua celebração a Deus, é notável. Ela é digna de celebração. E o seu ato de celebrar é para a sua memória. Um dia, eternamente, você vai trazer à sua memória a sua celebração. Quem me entendeu, diga amém. Isso está sendo impresso dentro de cada um.
Memória é aquilo que foi registrado, aquilo que foi imprimido, aquilo que está lá. Ah, mas nós viemos do mundo e só tínhamos memórias ruins. Mas depois que você entrou debaixo da nova aliança, que Jesus disse, olha, este pão partido é o meu corpo que vai ser partido na cruz do Calvário, oferecido, e eu dou ele para você. E isso é um fato memorável. Se você aceitar esta oferta de Deus e começar a celebrar este fato memorável do dia em que Deus deu a vida dele, você deu a sua vida morta para ele, este fato sendo celebrado, você está vivendo memoriais, imprimindo dentro de você memoriais vivos. Que quando o tempo já tiver passado há muito tempo e não existir mais tempo, e a igreja na eternidade estiver adorando a Deus, é pelos memoriais. Por que ela está lá no céu? Por que ela louva? De onde ela veio? Não é como alguém que teve amnésia, fala, ninguém sabe de onde veio esse povo, onde ele estava. Não. Está vendo esse povo cantando o cântico da redenção? Está vendo esse povo louvando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Está vendo esse povo adorando o Cordeiro para sempre? São os memoriais deles. Foram aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Agora, quem está vivendo uma vida hoje, em função da sua memória passada, e o que está sendo impresso dentro dele hoje, não se trata de memoriais vivos, eu não sei do que ele vai viver no futuro quanto às suas memórias. Talvez as suas memórias ruins fiquem piores. Talvez a vida foi complicada aqui e ele foi tomando passos e decisões que só foi complicando até complicá-la para lá eternamente. É disso que Jesus está falando. Foi isso que Paulo disse, olha, o que eu recebi do Senhor é que eu também vos entreguei, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graça e partiu e disse, tome, é o meu corpo que é dado por vós, façam isso, fazei isso, em memória de mim. Para ser memória, tem que ser algo que está imprimido dentro de você e tem que ser relativo a um fato. Não é conto, não é história, não é folclore, não é crendices. São memoriais. São fatos memoráveis. Olha a seriedade da celebração que Deus disse para Moisés, vamos começar a partir de agora. Esquece tudo que vocês viveram. As alianças quebradas, esquece os feitos do inimigo, o quanto que o inimigo já imprimiu dentro de você, o quanto que o paganismo já imprimiu dentro de você. Vamos começar a partir de agora. Você vai trazer à sua memória algo que Deus acabou de fazer por você. Ele te libertou do poder de Faraó. Ele te tirou do Egito. E agora você vai começar uma nova caminhada. Vamos começar aqui. Isso não somente era um memorial para eles praticarem durante a caminhada de entrada na Terra Prometida, mas também apontava para um futuro quando eles iam viver a memória daquela celebração. 1000 anos depois desse memorial, dessa celebração dita por Deus a Moisés, Jesus veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário. Aquela celebração do Cordeiro que morreu apontava para um cumprimento profético, quando Cristo viria. Só que como hoje, o povo daquela época se distraiu com cerimônias, eles foram perdendo a capacidade de enxergar o valor espiritual de algo que Deus estava revelando para eles. Religião foi virando encontro social, foi virando comércio. Oportunidade de rever os amigos, comprar cordeiro, vender cordeiro, cambiar, vender, trocar. Está todo mundo reunido, onde tem gente, tem consumidor. Onde tem consumidor, tem vendedor. Só que numa dessas festas da Páscoa, Jesus é preso no mesmo dia em que o Cordeiro era preso, num dia 10 de abril.
O julgamento de Jesus, já falei isso para os irmãos aqui, quem está aqui ouvindo pela primeira vez, os irmãos daqui já sabem disso. O julgamento de Jesus durou 4 dias. Pilatos falou, não vejo nele nada que o faça digno de morte, mandou. Primeiro começou com Anás e Caifás, sumos sacerdotes. E eles mandaram para Pilatos, e Pilatos analisou juridicamente a vida de Jesus, falou, não vejo nada que o faça digno de morte, e mandou para Herodes. Herodes analisou a vida de Jesus juridicamente, falou, não vejo nada que o faça digno de morte, mandou para Pilatos de volta, e Pilatos levou para o público, e por 3 vezes ele veio a público dizendo, olha, eu não vejo porque ele tem que morrer. Pilatos não sabia o que estava dizendo, mas ele estava dizendo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não tem defeito. E Deus havia dito para Moisés que o cordeiro, para morrer, tinha que ser examinado por 4 dias para depois ser imolado, que ele não podia ter defeito. Enquanto o povo matava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morria na cruz do Calvário. Só que a nação não tinha mais essa capacidade de ver o cumprimento profético dos seus atos. E com isso, eles se perderam em relação a Deus, a tal ponto de ser povo de Deus e dizer para o Filho de Deus, seja crucificado. E quanto ao malfeitor Barrabás, que foi dado como opção, eles disseram, não, ele seja solto. Nós queremos o criminoso, quanto ao Filho de Deus, que ele morra. Como que alguém pode se distanciar tanto da luz? Parece que isso era um problema deles, mas vamos analisar a nossa situação, que é o que interessa. Nós é que vamos comer do pão e beber do cálice. É muito cômodo para mim falar de Adão. Adão, por que você foi comer da árvore que Deus disse para não comer? Você não sabia que isso ia te matar? Ele pode virar para mim e dizer, e você, por que você não comeu do pão da vida que Jesus mandou você comer? Você também não sabia que isso poderia te matar? Por que você não bebeu do sangue da aliança que pecados era de graça? Você também não sabia que isso poderia te matar? Cômodo para mim falar de Adão, cômodo para mim falar de Israel. Como é que esse povo foi enganado a tal ponto de deixar a prática religiosa cegá-los e levá-los para longe da revelação de Deus? Aquilo teve implicância pessoal na vida de cada um deles. Porque todos eles, com a sua própria voz, diziam, seja crucificado, seja crucificado. Eles pensavam que estavam fazendo isso com o zelo de Deus. E, na verdade, eles estavam enganados e se colocando contra o próprio Deus. Bom, vocês sabem o destino de Israel. Os males que vieram sobre aquela nação, Jesus chorou sobre eles e disse, olha, vocês decidiram assim. Pilatos chegou a perguntar para eles, mas o que eu vou fazer com o sangue desse justo? E eles disseram, que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Caiu. O sangue de Jesus caiu sobre eles e seus filhos. No ano 70. Está na história para quem quiser ver. Quanto a nós, queridos, nós temos que entender que a Páscoa, ela simbolizava a revelação de Deus para Israel, para libertá-los da escravidão, para viver uma nova vida, porque um dia viria o Cristo, que seria o Salvador prometido por Deus, e isso seria o Salvador pessoal de cada um deles. Agora, para a igreja, já não é mais o Deus Jeová do Antigo Testamento, é o Deus Jesus Cristo, que é o Filho do Deus vivo, que se encarnou e veio até nós, ficou do nosso tamanho, da nossa altura, comeu da nossa comida, falou da nossa língua, viveu na nossa terra, como nós somos. Veio aqui para nos salvar, e ele, ao dar a sua vida, ele falou assim, olha, eu vou dar o meu corpo por vós. Eu vou dar o meu corpo. Vou dar a minha vida em favor da tua vida. E quando eu der a minha vida em favor da sua vida, a sua vida agora, ela tem uma nova vida. Você está liberto. Faraó, Israel não foi liberto de Faraó, nós estamos libertos do poder do diabo, que nos levou a pecar contra Deus e nos deixou como herança a morte. Portanto, ele vai morrer no nosso lugar e vai nos dar a nova vida. E agora isso é um fato tão memorável, tão grandioso, tão célebre, que se vocês aceitarem a aliança,
vocês vão celebrar isso. Vocês vão celebrar a vida. Vocês vão celebrar a vida eterna. Vocês vão celebrar a aliança. E esta celebração são memoriais vivos. São memórias que estão sendo impressas na vida de vocês. Quando chegar o amanhã, que a tua vida passou, que nós estivermos na glória, nós estaremos num louvor eterno com o cumprimento na vida de cada um, por causa da sua celebração a Deus, cada oportunidade que você teve de comer do pão e beber do cálice. Quem me entendeu, diga amém. Importantíssimo. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com cultura. Isso é com cada um. É aquele, Paulo vai dizer que ele recebeu do Senhor, aquele que comer deste pão, apela para o indivíduo, na sua adoração, no seu relacionamento com Deus, tem a ver com os seus memoriais. Tua memória hoje tem a ver com o que aconteceu ontem, mas pela fé agora, que Jesus venceu o diabo por nós, o inimigo perdeu, daqui a pouquinho a nossa vida vai passar, e a morte vai querer nos levar. Porém, o matador perdeu. Jesus, o Senhor da vida, o venceu. E a vitória dele foi por mim. Ele falou, vou dar a minha vida por você. O meu sangue é derramado por vós. Foi o que nós lemos em Lucas 22 e 19. Quer voltar ao texto? Ó. Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu, lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, ele tomou o cálice, dizendo, isso representa o meu sangue derramado em favor de vós. O faraó, o diabo matador, perdeu, Jesus venceu. Quem me entendeu, diga amém. Talvez ele vai querer ressuscitar na sua memória ruim, dizendo, você não é melhor do que ninguém. Você é um maldito pecador, você vai pelo mesmo caminho. Nós temos que falar para ele, você perdeu, Jesus venceu. Você está vencido. E sabe onde você está vencido? Você está vencido no reino dos céus, que você foi expulso de lá. Você está vencido em qualquer lugar que tenha uma pessoa que está celebrando a nova aliança em Cristo Jesus. Egito, o mundo ficou para trás. Nós estamos numa nova caminhada, celebrando cerimoniais vivos, pelos quais nós adoraremos a Deus por toda a eternidade. Podemos ter essa fé negativa. Mas o inimigo, ele perdeu, queridos. Quem sabe disso? Diga amém. Jesus o venceu. A cédula que pesava contra nós, dizendo assim, olha, quem foi que disse que o homem vai morrer? Foi Deus. E o que foi que Deus disse? A alma que pecar, essa morrerá. E quem foi que pecou? Todo mundo pecou. Mas tem um grupo na terra que Deus ofereceu para eles a oportunidade de morrer por eles. E eles aceitaram. E colocaram este sangue na vida deles. E aonde tem o sangue não tem morte. E tem ali, sabe o quê? Memoriais de vida. Nossa celebração são memoriais, são fatos memoráveis, fatos dignos de ser celebrado, porque hoje nós estamos celebrando memoriais vivos, pelos quais nós adoraremos a Deus por toda a eternidade. Por isso, estatuto perpétuo. Os anjos de Deus, eles estão no céu, porque foram criados em santidades, estão na presença de Deus e lá é a habitação deles. Os anjos que pecaram foram expulsos de lá e um dia irão para o lago de fogo chamado Geena, onde eles viverão na morte em sofrimento eterno. A humanidade se divide. Parte da humanidade, a menor parte, vai para morar no céu com Deus por causa dos feitos de Jesus Cristo. Os fatos memoráveis. E uma grande parte da humanidade vai habitar com os anjos caídos, espíritos imundos, no fogo eterno. Tem gente que não acredita nisso de jeito nenhum. Bem, não muda nada, está revelado. Quem acredita assim será, e quem não acredita, um dia ele verá que é dessa forma. Por quê? Porque existe uma ação do mal produzindo memoriais ruins. E o mundo está vivendo hoje
enquanto eles estão vivendo, eles estão imprimindo dentro deles, eles estão com a sua capacidade operacional comprometida em relação a Deus. Eles não têm louvor, eles não têm adoração, eles não têm a vitória de Jesus. E a lembrança que eles terão na vida dele lá no futuro, que aquilo que eles estão vivendo hoje, serão memoriais de morte. De quem viveu uma vida como se Deus não existisse, como se ele estivesse morto. Já tem um grupo de pessoas na terra que diz, não, Deus vive. Deus vive, Deus habitou entre nós, Ele veio aqui para morrer por nós, Ele fez uma aliança conosco, e nessa aliança, o cumprimento profético dela é no último dia eu vou ressuscitá-los. E quando nós formos ressuscitados, todos juntamente, os mortos e os vivos, mortos ressuscitados e vivos transformados, juntos nós cantaremos o cântico da vitória. E qual será o motivo do nosso louvor? Os nossos memoriais. Haverá um grupo de pessoas no céu cantando, como diz lá em Apocalipse capítulo 5, por toda a existência da época cristã, desde que Jesus morreu na cruz do Calvário até o dia que ele veio buscar o seu povo, talvez 2000 anos, um pouco mais, um pouco menos, vai ter um grupo de redimidos cantando o cântico da redenção, porque ao longo desses 2000 anos, eles celebraram um fato memorável, que foi o dia que Jesus Cristo morreu por eles na cruz do Calvário. E Jesus disse, todas as vezes que vocês forem comer, que vocês forem beber, vocês estão fazendo memória. Vocês estão imprimindo memoriais dentro de vocês. É um fato muito mais memorável do que o seu nascimento e do que o seu falecimento, de que a sua existência não tem nenhum fato mais memorável do que este. Este é a memória de um fato memorável, porque é o dia em que você aceitou a aliança de Deus com você, para te levar dessa vida mortal para a imortalidade, para te levar de um corpo de humilhação para um corpo de luz, de um lugar de morte maldito que é a terra, para um lugar de glória que é o céu. Não tem nada mais memorável do que isso. Amém? É por isso que Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu convido vocês para ficarem de pé. Eu quero orar com vocês antes de lermos o texto da ceia. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu quero orar com você antes de você tomar a ceia. Talvez você queira falar com Deus agora. Talvez você tenha algo a dizer a Ele antes de tomar a ceia. Talvez a religião te ensinou que isso é muito difícil, deve ser protelado, deixado para uma outra hora. Isso não é verdade. O ladrão da cruz, quando confessou Jesus como rei, Jesus não disse para ele, olha, agora está tarde para você, não dá mais. Ele disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Portanto, eu te convido agora a se livrar de todas as memórias ruins, de tudo aquilo que é errado, que marcou tua vida, que marca a tua vida, que te limita, que te entristece, te magoa, te fere. E às vezes, sem você perceber, o diabo vem na tua mente, atualiza a tua dor, dizendo, você não pode sorrir, você não pode ser feliz, olha o que você fez, olha o que te aconteceu, olha o que te acometeu. Os outros podem, você não. Eu quero que você entenda que Jesus está te chamando para dizer, Ele perdeu, Ele foi vencido. Jesus está dizendo, eu estou te oferecendo a minha vida em troca da sua. Eu estou oferecendo o meu sangue para colocar na porta da sua casa, do seu coração.
Nunca mais Egito, nunca mais Faraó, nunca mais fatos ruins, nunca mais coisas estragadas, coisas que oprimem. Isso tudo ficou lá atrás, agora é uma nova aliança em Cristo Jesus. Jesus te chama para celebrar, Jesus te chama para adorar, Ele te chama para louvar, Ele quer imprimir memórias novas, o tempo novo, vida nova. Coisas boas, coisas do céu, coisas que Deus fez por você e você não sabia até então. Tudo já está feito. É só aceitar. E começar a viver uma nova vida diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Olha, ó Deus, para o coração de cada um que está aqui nesta noite. Eu não tenho dúvida, ó Deus, de que todos que vieram à luz da vida, veio porque o Senhor é o Senhor dele, é o Deus da vida. O Senhor deu a vida, ó Pai. E nós tributamos a Ti honra, glória, louvor e adoração por cada pessoa que vive neste mundo. Mas quantas dessas vidas, ó Deus, já foram oprimidas, estão enganadas, escurecidas, laçadas, perdidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, venha destruir o faraó na vida deles. Venha anular, ó Deus, tudo aquilo que de ruim aconteceu, acometeu, o que eles fizeram, pelo poder que há no sangue de Jesus. Traga, ó Deus, um novo tempo, uma nova aliança. Começa, ó Deus, a imprimir motivos de louvor, motivos de adoração. Que algo memorável, maravilhoso, grandioso aconteça, ó Deus, na vida de todos aqui nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te agradecemos. Amém. Você pode dizer amém?